Olá, bem-vindo. Nesta aula, veremos as estruturas de repetição do tipo for. As estruturas de repetição permitem que um determinado bloco dentro do programa seja executado repetidas vezes. Teremos dois tópicos. No primeiro, veremos os laços do tipo for com a utilização de listas. No segundo tópico, veremos os laços do tipo for com a utilização da função range. Aqui temos a estrutura geral dos laços de repetição do tipo for, quando utilizamos listas. Neste campo, devemos colocar uma lista. Também poderíamos colocar outros tipos de dados, como por exemplo as tuplas ou os dicionários. Neste campo, devemos colocar uma letra ou um nome. Python usará esta letra ou nome para criar uma variável provisória. Abaixo devemos colocar o bloco de repetição, que será constituído por uma ou mais linhas de códigos. Estas linhas que compõem o bloco de repetição precisam estar indentadas, pois é assim que Python pode localizar quais são as linhas que compõem o bloco de repetição. Vamos ver alguns exemplos para entender como funcionam e como podemos usar os laços de repetição. Neste exemplo 1, temos aqui a estrutura de repetição. X é a letra que escolhemos para que Python gere a variável provisória. Aqui temos a lista. Estas duas linhas constituem o bloco de repetição. Python identifica as linhas do bloco de repetição, pois elas possuem a mesma indentação. Esta última linha não faz parte da estrutura de repetição. Sinalizamos isso para Python, tirando a indentação depois do bloco de repetição. Agora vamos ver o que acontece quando executamos este programa. Inicialmente, Python gera uma variável chamada x. Ele atribui a x o primeiro elemento da lista. Com x valendo 2, Python executa o bloco de repetição. Primeiramente, executa esta primeira linha, atribuindo a este x o número 2, e em consequência y passa a valer 3. Depois executa esta segunda linha do bloco de repetição, print y. Temos aqui então que Python imprime em tela o número 3, que é o valor atual de y. Como esta é a última linha do bloco de repetição, Python retorna a esta linha for. Desta vez, Python atribui à variável x o segundo elemento da lista, que é 4. Com x valendo 4, Python novamente executa o bloco de repetição. Inicialmente executa a primeira linha do bloco de repetição, atribuindo a x o valor 4. Agora, y passa a valer 5. Depois, Python executa esta segunda linha do bloco de repetição, em que ele imprime em tela o valor de y, ou seja, 5, como podemos ver na segunda linha da saída. Com o fim da execução do bloco de repetição, Python retorna a esta linha for. Desta vez, Python atribui a x o terceiro elemento da lista. Agora, x passa a valer 6. Com x valendo 6, Python executa o bloco de repetição. Ao executar esta linha, Python agora tem x valendo 6.
Com isso, y passa a valer 7, e com a execução desta segunda linha, Python imprime em tela o valor de y, ou seja, 7, como podemos ver na saída do programa. Com o fim do bloco de repetição, Python retorna novamente esta linha for. Agora, Python atribui a x o valor 8, o último elemento da lista. Com x valendo 8, Python passa a executar o bloco de repetição. Aqui temos que com x valendo 8, y passa a valer 9. Ao executar esta segunda linha, Python imprime em tela o valor de y, ou seja, 9, como podemos ver na saída do programa. Como 8 é o último elemento da lista, Python deixa de retornar a linha for e passa a executar o restante do programa. Neste caso, o restante do programa é apenas esta linha. Nesta linha, Python imprime em tela fim do loop, como podemos ver nesta linha da saída do programa. Resumindo, ao executar este programa, Python inicialmente gera uma variável x e atribui a ela o primeiro elemento da lista. Com x valendo 2, Python executa o bloco de repetição. Ao executar a última linha do bloco de repetição, Python volta a esta primeira linha e atribui a x o segundo elemento da lista. Após isso, Python executa novamente o bloco de repetição e retorna esta primeira linha. Python irá repetir este processo até chegar ao último elemento da lista. Quando chegar ao último elemento da lista, Python executa o bloco de repetição e depois parte para a execução do restante do programa. Neste exemplo 2, vamos repetir o programa do exemplo 1, mas com uma estrutura um pouco diferente. Vamos gerar aqui uma variável x maiúsculo e atribuir a ela esta mesma lista deste exemplo 1. Agora vamos fazer a estrutura de repetição da seguinte forma. For, colocamos depois a variável provisória que Python irá gerar, in, e depois, ao invés de colocar de forma explícita a lista, como fizemos no exemplo 1, colocaremos aqui a variável a qual foi atribuída a lista. E o restante do programa será o mesmo do exemplo 1. Neste exemplo 2, temos um programa que executa a mesma função do exemplo 1. No entanto, usamos uma estrutura um pouco diferente. Em vez de colocar a lista de forma explícita, como no exemplo 1, criamos uma variável que chamamos de x maiúsculo e atribuímos a ela a lista que queremos. Na estrutura de repetição, em vez de colocar a lista de forma explícita, colocamos a variável a qual foi atribuída a lista. Ao executar o programa, podemos ver que a saída do programa do exemplo 1 é exatamente igual à saída do exemplo do programa do exemplo 2. No exemplo 3, veremos que o bloco de repetição não necessariamente precisa conter a variável provisória gerada para o loop. Vamos gerar uma variável
chamada tempo e atribuir a ela uma lista. Agora vamos construir a estrutura de repetição. Note que esta última linha não faz parte da estrutura de repetição. Sinalizamos isso para Python retirando a indentação que utilizamos no bloco de repetição. Ao executar este programa, Python gera uma variável chamada tempo e atribui a ela esta lista. Python passa então para executar a estrutura de repetição. É gerada uma variável t e atribuída a ela o primeiro elemento da lista tempo, no caso, o valor 0. T passa então a valer 0. Com t valendo 0, Python executa o bloco de repetição. Neste caso, o bloco de repetição contém apenas uma linha. Com a execução desta linha, Python imprime em tela a string loop, como podemos ver na saída do programa. Ao terminar a execução do bloco de repetição, Python retorna para esta primeira linha da estrutura de repetição. A variável t agora é atribuída o segundo elemento da lista tempo, ou seja, o número 1. Com t valendo 1, Python executa o bloco de repetição. Com isso, é impresso em tela a string loop, como podemos ver na segunda linha da saída. Finalmente, ao terminar de executar o bloco de repetição, Python retorna a esta primeira linha e atribui a t o último elemento da lista tempo, no caso 2, o número 2. Com t valendo 2, Python passa a executar o bloco de repetição, imprimindo em tela a string loop, como podemos ver na saída do programa. Com o término dos elementos da lista tempo, Python passa a executar o restante do programa. Neste caso, o restante do programa contém apenas esta linha. É impresso em tela, então, a string fim do loop. Assim, podemos ver, com este exemplo, que o bloco de repetição não necessariamente precisa conter a variável provisória gerada para o loop. Note que, no bloco de repetição, a variável tempo, a variável t, não aparece. No segundo tópico, veremos os loops do tipo for utilizando a função nativa range. A estrutura geral é praticamente a mesma dos loops do tipo for quando utilizamos listas. No entanto, ao invés de utilizar listas, neste campo, colocamos a função range. Vamos ver através de um exemplo. Neste exemplo 4, vamos criar uma estrutura de repetição utilizando a função range. Lembrando que a função range gera uma sequência numérica. Note que esta última linha do programa não faz parte da estrutura de repetição. A função range vai gerar uma sequência numérica que se inicia em 0 e termina em 2, porque 3 não está incluído.
A distância entre os elementos dessa sequência numérica será de 1 em 1. Ou seja, a sequência numérica a ser gerada por esta função é a sequência 0, 1 e 2. Caso a gente tivesse omitido este primeiro elemento e este último, ou seja, colocado a função range apenas com este argumento 3, por padrão, Python considera que a sequência a ser gerada inicia-se em 0 e os elementos possuem distância entre eles de 1 em 1. Ao executar este programa, Python irá inicialmente gerar uma variável n. Então, será atribuído a n o primeiro elemento da sequência numérica gerada, ou seja, 0. Com n valendo 0, Python passa para a execução do bloco de repetição. Ao executar esta linha, Python imprime em tela o valor de n, no caso 0, como podemos ver na saída do programa. Com o fim do bloco de repetição, Python volta para o início da estrutura de repetição e atribui a n o segundo elemento da sequência numérica gerada, no caso 1. Com n valendo 1, Python passa para a execução do bloco de repetição. Com isso, é impresso em tela o valor de n, como podemos ver na saída do programa. Python retorna então para o início da estrutura de repetição e atribui a n o último elemento da sequência numérica gerada, no caso, o número 2, e passa à execução do bloco de repetição, imprimindo em tela o valor 2, como podemos ver na saída do programa. Com o fim dos elementos da sequência numérica, Python passa então para executar o restante do programa. No caso, apenas esta linha, imprimindo em tela a string fim. Nesta aula, vimos as estruturas de repetição do tipo for utilizando listas e também a função range. Então é isso, até a próxima aula.